Olá, gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de Teologia para Todos, com o nosso livrinho, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. E nós vamos falar hoje sobre a Igreja do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, né? Vamos falar um pouquinho hoje, teologicamente, sobre a igreja, né? A natureza da igreja, a fundação da igreja, os membros da igreja, a obra da igreja, né? As ordenanças da igreja, ok? E a adoração da igreja, né? Como nós vamos ver aí como que era lá no começo, as ordenanças, falar um pouquinho do batismo, da ceia, né? E explicar um pouco o que é a igreja, né? Por que existe essa distinção aí da igreja cristã, da igreja evangélica, como muitos dizem, né? De outras igrejas, né, que existe aí. E eu queria começar falando com você hoje sobre a questão da natureza da igreja. A natureza da igreja, ok? Vamos lá? O que é a igreja? A questão do que é a igreja pode ser solucionada se nós considerarmos as palavras que descrevem essa instituição. As palavras que descrevem os cristãos, né, e as ilustrações que descrevem a igreja, elas vão nos dar um norte, elas vão nos dar aí uma direção da natureza da igreja. Então nós, para respondermos essa pergunta, o que é a igreja? Nós precisamos olhar os nomes aí, né? As palavras que descrevem essa instituição e as palavras que descrevem os cristãos, que são os membros dela. Se nós analisarmos isso, nós logo então teremos a natureza da igreja. Veja bem, em primeiro lugar, palavras que descrevem a igreja. A palavra grega no Novo Testamento para a igreja é eclésia, né? Quando se fala igreja lá no Novo Testamento, se fala igreja, até mesmo lá no hebraico do Antigo Testamento, também a palavra hebraica para congregação também é a mesma usada no grego para igreja, que significa assembleia. Quando se falava lá no Velho Testamento, Assembleia dos Santos, a Assembleia do Povo, é a mesma palavra que no grego é usada, eclésia, né? Que é traduzida como eclésia também para o grego, ok? Que significa congregação, uma assembleia a qual todos os crentes pertencem. O termo, ele amplia-se, né? Primeiro, todo o corpo de cristãos em uma localidade. Segundo, uma congregação. E terceiro, todo o corpo de crentes na terra. Porque a igreja, eu preciso entender isso. Existe a igreja de Cristo universal, a igreja em toda a terra, a igreja dos cristãos, reunidas em todos os lugares do mundo, e existe a igreja local, né? A igreja Missão Atos, é uma igreja local. Existem as denominações, né? que não atrapalham aí em nada o cristianismo, pelo contrário, as denominações, elas enriquecem o cristianismo, né? Elas trazem aí a pluralidade de Deus, né? Mostram a pluralidade de Deus, mostram aí o quanto Deus age de formas totalmente diferentes, né? Em cada lugar, através de cada pessoa. Cada denominação, você percebe que tem um ministério específico, o que um faz, o outro não faz, o que aquele faz, esse não faz, o que esse está fazendo, aquele não faz. Então, as denominações, as igrejas no geral, elas se completam. Então, ter muitas denominações nunca foi problema para Deus. E eu vejo até um propósito de Deus, porque amplia a atuação dos crentes, amplia a atuação de Deus através do seu corpo na terra. Ok? A variedade, né, de Deus, né? Veja bem, as palavras que descrevem os cristãos. Então, a primeira palavra que descreve os cristãos é o quê? Quando você se converte, você chega na igreja e você passa a chamar os irmãos, os crentes de irmãos, né? Irmãos. A igreja é uma fraternidade
fraternidade ou comunhão espiritual, na qual foram abolidas todas as divisões que separaram a humanidade. Então, Paulo fala lá que não há mais grego, né? Não há mais diferença entre grego e judeu, não há mais diferença entre bárbaro e cita, não há mais diferença, né, entre escravo e livre, não há mais diferença entre homem e mulher na igreja. Porque agora todos nós somos irmãos, todos nós somos membros de uma igreja onde Cristo é o cabeça e Deus é o nosso Pai. Então nós somos irmãos. A primeira palavra que descreve os crentes são irmãos. A palavra que descreve a igreja é eclésia, tanto no Velho Testamento como no Novo, né? A palavra que descreve os crentes, a primeira delas é irmãos, a segunda é crentes, né? A igreja dos crentes, a igreja crente, a igreja de crente. A terceira palavra é santos. Crentes porque creem na Bíblia, creem em Jesus, creem na salvação pela fé, né? Creem. Então, a outra palavra é santos. Os membros da igreja são chamados de santos porque literalmente consagrados a Deus, separados para Deus. São chamados de os eleitos de Deus, né? São denominados eleitos ou escolhidos, porque Deus os escolheu para um ministério importante e um destino glorioso. São chamados de discípulos, aprendizes, né? São chamados de cristãos. Cristãos é imitadores de Cristo, pequenos cristos, aqueles que vivem como Cristo viveu, que têm as mesmas atitudes de Cristo, né? E são chamados também de os do caminho. Naqueles tempos, lá da igreja primitiva, quando muitos se referiam aos cristãos, eles chamavam os cristãos de os do caminho, né? Aqueles que tinham pegado esse caminho. Nos dias primitivos, muitas vezes eram conhecidos como os do caminho. Lá em Atos 9, versículo 2, você vai ver isso, né? Porque eles passavam a trilhar por um outro caminho, um outro estilo de vida, né? Era um outro estilo de vida. E Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja bem, a natureza da igreja está aqui. No nome eclésia, que quer dizer congregação, a congregação dos santos, os santos congregados, um ajuntamento dos santos, né? E nós vemos aqui a natureza da igreja nos nomes. Através dos nomes dados aos membros da igreja, você percebe a natureza da igreja. Olha só: irmãos, crentes, santos, eleitos, né? Escolhidos, discípulos, cristãos e os do caminho. Isso mostra um pouco a natureza da igreja. E veja bem, agora as ilustrações sobre a própria igreja. Veja bem, os nomes que a igreja recebe mostram também a sua natureza. Primeiro nome que a igreja recebe: o corpo de Cristo. O corpo de Cristo na terra demonstra que somos parte de Deus. A igreja é um organismo e não meramente uma organização. Uma organização é um grupo de indivíduos voluntariamente associados com um propósito especial, né? Então veja bem, a igreja é um organismo, não é uma organização. Uma organização é um grupo de indivíduos de forma fria, de forma calculista, né? Uma organização, ela tem outros propósitos, né? Agora, o organismo é algo vivo. O organismo não é frio, o organismo tem o calor, o organismo funciona em total harmonia entre os seus membros, ok? O corpo humano embora seja composto de milhões de células vivas. Da mesma maneira, o corpo de Cristo embora composto de milhões de almas nascidas de novo. Então, a igreja é comparada ao corpo humano, porque embora seja um corpo, é composto por milhares de células, vários membros, órgãos, tecidos, e o corpo de Cristo também funciona dessa forma.
onde os ministérios, os dons, né, eles formam, né, o corpo, são aí os membros, os tecidos, os órgãos, né? Então é algo maravilhoso. O corpo de Cristo demonstra que nós somos parte de Deus. Olha o outro termo para a igreja, o templo de Deus. A igreja é chamada de o templo de Deus, morada de Deus. Demonstra que nós somos a morada de Deus, que Deus mora em nós. A noiva de Cristo demonstra o tipo de relacionamento que Deus quer ter com a igreja, um relacionamento de comprometimento, de fidelidade, de intimidade, né? Então veja bem, a igreja ela é chamada de corpo de Cristo, a igreja ela é chamada de o templo de Deus, e a igreja é chamada de a noiva de Cristo. E esse termo, a noiva de Cristo, demonstra o tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Um relacionamento de intimidade, de comprometimento, de fidelidade. É isso que Deus almeja com a sua igreja, né? E veja bem, então aqui nós vemos a natureza da igreja. A natureza da igreja é que nós somos parte de Deus. A natureza da igreja é que nós somos morada de Deus. E a natureza da igreja é que Deus quer se relacionar conosco. Essa é a natureza de Deus, a natureza da igreja. Um organismo vivo que é o próprio corpo de Deus, que é morada de Deus e que se relaciona com Deus. Isso é algo maravilhoso, tremendo, né? Poderoso. Faz parte de Deus. Agora, a fundação da igreja, né? Veja bem, assim como o tabernáculo foi construído e depois consagrado pela descida da glória divina, também os primeiros membros da igreja foram consagrados no cenáculo e consagrados como igreja pela descida do Espírito Santo. É muito provável que os cristãos primitivos vissem nesse evento o retorno da Shekinah de Deus, que havia há muito tempo tinha se partido do templo, tinha se retirado do templo. Então veja bem, lá no Velho Testamento, quando o tabernáculo foi inaugurado, a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo. Quando o templo foi inaugurado, a glória de Deus desceu sobre o templo. E quando a igreja foi inaugurada, a glória de Deus desceu sobre a igreja ali no dia de Pentecostes. O fogo santo de Deus desceu, o Espírito Santo desceu. Então os cristãos faziam essa ligação, né, da nova aliança. Agora a igreja é a morada de Deus. E a igreja somos nós, a igreja sou eu e é você. A igreja não é um prédio, a igreja não é essas quatro paredes, a igreja não é esse púlpito, não é esse lugar, não é as cadeiras. A igreja somos nós. O Espírito Santo de Deus veio no cenáculo, ali naquele lugar, mas não quer dizer que o cenáculo ele não estava santificando o cenáculo, ele estava santificando as pessoas que estavam ali. Você percebe que Deus estava abrindo mão do templo, estava abrindo mão dessa questão de um local para agora estar em todas as pessoas. A inauguração da igreja é o cumprimento das palavras de Joel, né? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ok? Vamos lá? Olha aí, vamos falar um pouquinho sobre os membros da igreja. O Novo Testamento estabelece as seguintes condições para os membros da igreja. Primeira coisa, fé implícita no Evangelho e confiança sincera e de coração em Cristo, como único e divino Salvador. Submeter-se ao batismo nas águas, como testemunho simbólico da fé em Cristo e confessar verbalmente essa fé. Então, para eu me tornar membro da igreja, o que eu preciso? O que eu preciso para me tornar membro da igreja? Primeira coisa, fé. Segunda coisa, batismo nas águas. E terceira coisa, confessar verbalmente essa fé. Agora, eu preciso entender uma coisa. Uma coisa é se tornar membro do corpo de Cristo. E outra coisa é se tornar membro da instituição igreja.
Porque hoje nós somos forçados pelo Estado a sermos um CNPJ, a sermos uma instituição, termos um estatuto, né, um regimento interno. Nós somos forçados para podermos funcionar pelo Estado, nós temos que ter tudo isso. É como se fosse uma empresa, tem um CNPJ. Mas na realidade, a natureza da igreja não é isso. Não é ter uma empresa aberta, um CNPJ, ter um local, né, com alvará de funcionamento. Isso não é igreja. A igreja é um corpo, um organismo vivo. A igreja, a teologia da igreja, a teologia do Novo Testamento para a eclésia é a seguinte: a que Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Onde estiver 2 ou 3 pessoas, se for debaixo de uma árvore, se for no deserto, se for no rio, não importa, se for no mar, se for num barco lá em alto mar, não importa, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, pode ser numa floresta, pode ser num deserto, não importa, pode ser dentro de uma casa, não importa, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E aonde tem pessoas que o Senhor Jesus está ali presente, ali formou-se uma igreja. E para essa igreja, essa instituição chamada igreja, né, que é o organismo, você creu. Você faz essa confissão pública, você já se tornou membro da igreja. Ok? Vamos lá. Entrar na igreja não era uma questão de unir-se a uma organização, mas de tornar-se membro de Cristo, assim como o ramo é enxertado na árvore. No decorrer do tempo, entretanto, conforme a igreja aumentava em número e em popularidade, o batismo nas águas e a catequese tomaram o lugar da conversão. O resultado foi um influxo na igreja de grande número de pessoas que não eram cristãs de coração. O que eu li aqui agora? Na igreja primitiva, onde funcionava o organismo vivo, a partir do momento que a pessoa cria em Jesus, e ela decidia ali se batizar, e ela confessava a sua fé publicamente, ela já era membro da igreja. Com o passar dos anos, a igreja cresceu muito em números, né? Popularidade, números, cresceu demais. Então, fez-se necessário fazer tipo uma catequese, um estudo, para dar uma base para a pessoa, para ela aprender realmente o que é o ser um cristão, para ela então poder depois se batizar. Mas o mal é que isso tomou o lugar da verdadeira conversão. O que nós vemos hoje? O que aconteceu? Aconteceu um grande influxo, né? É uma enchente, né? Influxo é uma enchente de pessoas na igreja que na realidade, né, faziam apenas o batismo ou essa catequese, eles faziam apenas como ritual, né, cerimonialismo, religiosidade, obediência mecânica, sem vida, foi perdendo a vida. E aí então começou a ter na igreja muitas pessoas, né, que não eram cristãs de coração. Eles simplesmente vinham, eles entendiam que eles queriam aquilo, faz a catequese, vai lá e se batiza de forma mecânica, mas de coração realmente eles não tinham ainda se convertido, não eram cristãos. E isso foi prejudicando a igreja. E isso é algo que a igreja hoje precisa repensar. A igreja precisa repensar na forma como ela tem levado as pessoas a serem membros, né, do corpo de Cristo. Porque uma coisa é ser membro do corpo de Cristo, a outra coisa é eu ser membro da instituição, do CNPJ, da empresa que é a igreja, hoje, né?
Isso precisa ser muito bem pensado, precisa ser muito bem feito na igreja, para que as pessoas não façam isso, não ingressem na igreja de uma forma mecânica, de uma forma ritualística, né, de uma forma religiosa. Porque o ser membro da igreja é eu me entregar a Cristo de coração, crer que Ele é o meu único e suficiente Salvador, não ter outro Deus além de Jesus. Veja bem, porque a igreja tem uma obra a fazer. Qual é a obra da igreja? Primeira coisa, pregar a salvação. Cristo, ao prover a salvação, tornou-a acessível à igreja. Ao proclamá-la, deve torná-la real. Por que é importante eu ser membro da igreja de uma forma consciente, real, verdadeira, de coração? Porque em seguida eu vou entender que a igreja tem uma obra a fazer. E a obra da igreja, a primeira obra da igreja é pregar a salvação. Agora, como que eu vou pregar a salvação, sendo que eu entrei na igreja de forma mecânica, de forma religiosa? E nós vemos que isso tem acontecido nos nossos dias. Nós temos gerado, a igreja hoje tem gerado muito frequentador de igreja. A igreja hoje tem gerado pessoas dependentes somente da bênção de Deus. A igreja tem gerado crentes que estão aqui porque entenderam que se não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, eles vão para o inferno. Só que como eles fazem isso de forma religiosa, como uma penitência para serem salvos, um preço que é uma obrigação para ser membro da igreja, aí então ele não passa para o passo seguinte, que é fazer a obra da igreja. É onde nós vemos hoje um grande número de pessoas que simplesmente frequentam a igreja e não passam para o passo seguinte, que é trabalhar para Cristo, porque ele fez aquilo como uma obrigação para ser membro. Ele fez aquilo porque ele sabe que se ele não fizer aquilo, ele não vai para o céu. Então isso é muito perigoso, e nos nossos dias nós precisamos rever a forma como nós estamos fazendo membro da nossa igreja, né? Porque Cristo, ao prover a salvação, ele tornou ela acessível. Agora, a igreja, ao proclamá-la, deve torná-la real na vida das pessoas. Então veja bem, a primeira coisa, pregar a salvação. Segunda coisa, prover meios de adoração. Terceira coisa, prover comunhão religiosa. Num mundo governado pela máquina política, né, do Império Romano, lá no começo, em que o indivíduo era praticamente ignorado, os homens anelavam por uma comunhão em que pudessem livrar-se do sentimento de solidão e desamparo. Naquele mundo, as características mais atraentes da igreja eram que todas as distinções terrenas eram eliminadas, e homens e mulheres tornavam-se irmãos e irmãs em Cristo. Naquele mundo, as características mais atraentes da igreja eram o calor, a solidariedade da comunhão. Comunhão em que todas as distinções terrenas eram eliminadas, né? E homens e mulheres tornavam-se irmãos e irmãs em Cristo. Veja bem, olha o cenário que eles viviam. Um cenário dominado pela política romana. Uma política bruta, uma política corrupta, a sociedade estava entregue ao pecado, era a plenitude dos tempos do pecado, onde veio a igreja. E aí eu te pergunto, onde as pessoas eram totalmente ignoradas, o indivíduo era ignorado, isolado, as pessoas se sentiam isoladas, né? E aí então, a principal atração da igreja era justamente isso, a igreja ser um corpo, a igreja ser um organismo vivo, onde tinha calor humano, onde as pessoas amavam umas às outras, colaboravam umas com as outras, as pessoas ajudavam umas às outras, as pessoas se sentiam parte daquilo, onde a oração funcionava, os milagres aconteciam, a provisão, um ajudava o outro, ninguém passava necessidade de nada. Então isso era uma atração muito grande para as pessoas do primeiro século. E eu digo a você que hoje não é diferente.
O cenário que nós estamos vivendo hoje não é diferente. Então a igreja tem que ser um lugar de amor, um lugar de aceitação, um lugar de ajuda mútua, onde o ministério de uns aos outros precisa funcionar mais do que qualquer outro ministério. Isso é o que atrai as pessoas hoje para a igreja, né? Veja bem, a quarta obra da igreja, sustentar uma norma de conduta moral. Luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz. E agora ele deixou o corpo dele aqui para continuar sendo luz, a luz do mundo. A igreja é o sal da terra. O sal, nós vemos que ele serve para duas coisas. As duas principais características do sal. As duas principais importâncias do sal é influenciar. Você joga um pouquinho de sal na salada, tempera, salga tudo. Um pouquinho de sal na carne, salga tudo, né? O sal é para temperar, o sal é para influenciar, né? Pouquinho sal influencia uma grande parte de tudo. E o sal é para conservar. A principal atuação do sal naquela época não era nem salgar, mas conservar. Naquela época não havia geladeira, não havia freezer, não havia sistemas de conservação. Então o sal, eles salgavam a carne, salgavam o peixe, tudo era salgado, e quando salgava, conservava. Veja bem, a grande obra da igreja no mundo hoje é sustentar uma norma de conduta moral, é conservar o mundo numa conduta moral. É influenciar com santidade e conservar na moralidade. Influenciar com a santidade, influenciar com a palavra de Deus e conservar na questão da moralidade. A igreja tem esse papel. Gente, a igreja é o que conserva esse mundo. A Bíblia fala que quando a igreja for retirada, quando a igreja for removida, o anticristo vai tomar conta disso aqui tudo. Aí essa terra vai realmente apodrecer, a podridão, aí vai dar bicho, aí os demônios tomam conta, a podridão vai tomar conta disso aqui. Ainda não aconteceu o pior com a terra, com a sociedade hoje, porque a igreja está aqui conservando a terra, né? Como sal neste mundo. Então a igreja tem a função de pregar o evangelho, prover meio de adoração, prover comunhão religiosa e sustentar uma norma de conduta moral. Ok, gente? Vamos lá? Está entendida a obra da igreja? Vamos falar um pouquinho agora sobre as ordenanças da igreja. Isso aqui é muito importante, as ordenanças da igreja. Há duas cerimônias que são essenciais, por serem divinamente ordenadas, a saber, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Em razão de seu caráter sagrado, elas às vezes são descritas como sacramento, né? Sacramento é um rito sagrado, aí onde está o mal. As coisas da igreja, gente, tem que ser enxergadas tudo como viver diário, viver natural, com naturalidade, com expressividade, com amor, com carinho. Tudo tem que ter calor humano, tem que ter muita comunhão, tem que ter adoração espontânea, tem que ter revelação do Espírito Santo, revelação da palavra. As coisas de Deus, as coisas da igreja precisam acontecer dessa forma. Quando elas partem para se tornar um ritual, para se tornar, né, algo que religioso, uma obrigação religiosa, ela perde o sentido e perde a vida, perde o propósito. Foi assim com a questão da membresia na igreja. A membresia da igreja era simples, era crer em Jesus, entregar a sua vida ao Senhor. Hoje não, hoje as igrejas exigem tanta coisa para uma pessoa se tornar membro da igreja. É tanta exigência que quando a pessoa está no meio do caminho, muitas vezes ela desiste. E a igreja, ao invés de acrescentar, está perdendo pessoas, por causa de tantas exigências em se tornar membro da igreja. E nós vemos isso também em relação ao batismo, em relação à ceia do Senhor.
São tantas exigências, tantas imposições, coisas que nós vemos claramente que não existe na Bíblia, ou então que foi muito mal interpretado no decorrer da história da igreja. E hoje se tornaram coisas totalmente ritualísticas, mecânicas, sem vida. E não pode ser assim, não era para ser assim, o objetivo inicial nunca foi esse, né? Veja bem, a ceia do Senhor e o batismo tem que ser um ato natural. Quando viraram cerimônia, perderam totalmente a vida e o sentido. O primeiro sugere a fé em Cristo, o batismo sugere a fé em Cristo. E o segundo, a ceia, sugere a comunhão com Cristo. O primeiro é administrado somente uma vez, porque pode haver apenas um começo na vida espiritual. O segundo, a ceia, é administrado habitualmente para ensinar que a vida espiritual deve ser alimentada diariamente. Então, o batismo simboliza a fé, é feito uma só vez, o batismo é ordenado uma só vez. Há um só batismo. Por quê? Há um só começo na vida cristã. A ceia simboliza a comunhão com Deus, uns com os outros e com Deus, horizontal e vertical, relacionamento com Deus e com o próximo. Então ela é feita habitualmente, porque ela é para lembrar os crentes da comunhão com Deus e com o próximo. E é simples assim, gente, muito simples. As pessoas, as igrejas, os teólogos, né? Os teólogos ao longo da história que complicaram tudo. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre o batismo. Veja bem, a complicação já começa no método. A palavra batizar, usada na fórmula de Mateus, significa literalmente mergulhar ou imergir. De onde veio, portanto, a prática da aspersão e de derramar a água? Porque hoje muitas igrejas batizam só por aspersão. Joga lá 3 goles de água na cabeça da pessoa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, se não há possibilidade, se não há jeito dessa pessoa ser imergida, vamos fazer por aspersão, não tem problema, ok? Mas fazer disso uma regra, né? É banalizar um pouco o mandamento do princípio. Veja bem, essa coisa do batismo por aspersão, ele veio da época em que a igreja abandonou a simplicidade do Novo Testamento e foi influenciada pelas ideias pagãs, atribuindo importância antibíblica ao batismo, o qual veio a ser considerado inteiramente essencial para alcançar a regeneração. Ei, batizar-se é uma coisa, a regeneração é outra. A regeneração, você se tornar filho de Deus, é instantâneo na hora que você crê em Jesus, na obra do Senhor Jesus. Foi atribuído ao batismo uma função que não é dele, né? Então aí as coisas vão se perdendo, entendeu? Que ó, não importava a fé e sim o ritual. Nada pode concorrer com a fé em Cristo, nem o batismo pode concorrer com a fé em Cristo. O batismo passou a ser um concorrente da fé em Cristo. Tudo aquilo que concorre com a salvação pela fé em Cristo vira heresia. Dessa época que começou a questão da aspersão, né? Veja bem, daqui também que se origina o batismo de crianças, por parte daqueles que creem que o homem já nasce com necessidade de nascer de novo. Isso não é verdade, em partes é verdade isso. Em partes, todo homem, todo ser humano já nasce pecador, né? Já nasce com a natureza pecaminosa, mas a criança tem um tempo de inocência. Durante este tempo de inocência, o reino dos céus já é dela, então ela não necessita de arrependimento. Lógico que
que se ela não se arrepende, ela não precisa, né, de ser batizada, ok? Então veja bem, é desse tempo então desse tempo então é que começou toda essa confusão. Mas nós sabemos que, veja bem, se uma pessoa ela é moribunda, ela ou de idade acamada, e ela não pode chegar até a imersão, não pode ser batizada por imersão, não há problema nenhum dela ser batizada por aspersão, mas também isso não vai implicar na salvação dela. Isso não será implicado na salvação dela, ela será salva se ela for batizada por imersão, por aspersão, ou se ela não for batizada, ela será salva, ok? Vamos lá então, porque a salvação é pela fé em Cristo. Vamos lá, a quem se destina o batismo, né? Todos os que sinceramente se arrependem de seus pecados e exercitam uma fé viva no Senhor Jesus. Como as crianças não têm pecados dos quais possam se arrepender, logicamente são excluídas do batismo nas águas. A eficácia do batismo. O batismo nas águas não tem em si poder para salvar. As pessoas são batizadas não para a salvação, mas porque já são salvas. Amém? É isso que eu preciso entender. As pessoas são batizadas, aliás, elas não são batizadas para serem salvas, mas elas são batizadas porque já são salvas. É isso que eu preciso entender. Se a pessoa já é salva, se ela aceitou Jesus, ela já é salva, então eu não preciso de todas essas exigências para que a pessoa seja batizada. O importante é o que eu vou fazer com essa pessoa do batismo em diante. O importante é como eu vou caminhar com ela daí em diante. O importante é a qualidade do discipulado que eu vou fazer com essa pessoa depois do batismo. Você não vai batizar uma pessoa para ela ser salva. Você vai batizar uma pessoa porque ela já é salva. É isso que eu preciso entender, né? Veja bem, o batismo, na realidade, ele só é uma admissão pública, uma confissão pública. Eu estou confessando publicamente que agora eu faço parte do corpo de Cristo na terra. Amém? Que coisa boa, né? Vamos falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor agora? Veja bem, aqui também há algo que aqui há algo que a igreja caiu numa armadilha de Satanás. A Santa Ceia virou uma armadilha do diabo em muitas igrejas. A Santa Ceia, as igrejas caíram num engano muito grande sobre a questão da Santa Ceia. Virou um ritual, uma religiosidade, né, sem tamanho. Virou assim uma coisa absurda, onde os crentes vêm para tomar o suco da uva e comer o pão, como se aquilo fosse um fortificante espiritual para o mês, né? E na realidade não é isso, ok? Vamos lá, ó. Define-se a ceia do Senhor como comunhão santa. Ela consiste na participação solene de pão e vinho, os quais, sendo apresentados ao Pai em memória do sacrifício inesgotável de Cristo, tornam-se um meio de graça, pelo qual somos incentivados a uma fé mais viva e uma maior fidelidade a Deus. Ela consiste nos elementos do pão e o vinho, como sangue de Cristo e o corpo de Cristo, como uma simbologia, né? Veja bem, os pontos, né? Os pontos chaves dessa ordenança são: primeira coisa, comemoração. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim, né? Veja bem, nós precisamos entender o que é uma coisa em memória, o que é uma celebração, uma comemoração, em memória de alguém, em memória de um ato, em memória de um acontecido, né? Nós vemos aqui que tem o 7 de setembro, né, aqui no Brasil. O que é o 7 de setembro?
é uma comemoração em memória, né, ao que aconteceu lá no passado, o dia da nossa independência, é em memória, é uma comemoração. Ceia do Senhor é um dia de comemoração, né? Façam isso em memória de mim. Cada vez que um grupo de cristãos se congrega para celebrar a ceia do Senhor, comemora de modo especial a morte expiatória de Cristo, que o libertou dos pecados. Nós estamos comemorando a morte de Cristo na cruz, estamos comemorando que Ele sofreu, que Ele morreu, estamos comemorando, né, sendo insensíveis com a morte de Cristo? Não, pelo contrário, nós estamos comemorando que aquilo nos proporcionou, e que Ele se entregou, Ele fez aquilo por amor a nós. Então nós estamos comemorando a libertação, assim como o povo de Israel, lá no Velho Testamento, logo depois, né, da última praga, onde morreram ali os primogênitos do povo do Egito, eles saíram e eles fizeram uma festa. Eles festejaram, eles estavam em casa, comendo cordeiro com a sua família, né? Veja bem, a ceia então, ela é comemoração e ela é segurança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ela é uma segurança de uma aliança. A aliança feita com Israel no Monte Sinai foi um pacto de sangue. Depois que Deus expôs as suas condições e o povo as aceitou, Moisés tomou uma bacia cheia de sangue sacrificial e aspergiu a metade sobre o altar do sacrifício. E o significado desse ato era que Deus se comprometia a cumprir sua parte do acordo. Em seguida, ele aspergiu o resto do sangue sobre o povo, comprometendo desse modo a guardar também sua parte do contrato. Deus, lá no passado, expôs as suas condições, falou: eu estou fazendo uma aliança com vocês, as minhas condições são essas aqui, é isso. Isso aqui é a lei, é a Torá. Vocês estão de acordo? Estão. Moisés vai lá então, mata o cordeiro, pega uma bacia, metade daquele sangue vai para o altar, onde representa Deus. Deus então está se comprometendo com o povo: eu vou cumprir a minha parte do acordo, dá uma segurança para o povo. E a outra metade Moisés aspergiu sobre o povo, significando o quê? Que agora o povo também aceitou. O povo, nós aceitamos as condições e nós também vamos cumprir com a nossa parte. Então a Santa Ceia é isso. Veja bem, quando Jesus fala assim: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, eles estavam entendendo certinho, exatamente o que Jesus estava querendo dizer, de uma nova aliança, agora é com o meu sangue, agora vocês vão entrar numa aliança comigo, diretamente comigo, eu vou cumprir a minha parte, eu dou a segurança para vocês, e vocês vão clamar esse sangue, e também cumprir a parte de vocês. A nova aliança, instituída por Cristo, é um pacto de sangue. Deus aceitou o sangue de Cristo, portanto, por causa de Cristo, comprometeu-se a perdoar e salvar todos os que forem até Ele. O sangue de Cristo é a divina garantia de que Ele será benévolo e misericordioso para com aquele que se arrepende. Então, assim como o sangue do Cordeiro foi derramado metade lá no altar, e Deus se comprometeu com o povo, e a outra metade sobre o povo se comprometeu com Deus, foi feita uma aliança. O sangue de Cristo foi levado até Deus, e Deus se compromete em ser misericordioso com a gente, nos perdoar os nossos pecados. E a outra metade está conosco, quando eu clamo, e eu decreto que o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Então ali há uma segurança. Vocês estão entendendo o que é ceia, gente? Ceia é comemorar uma aliança, ceia é para relembrar que tem uma aliança. E aí tem o que? A responsabilidade com esse ato. Existe uma responsabilidade com o ato da ceia. Paulo nos fala claramente sobre esse ato. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ali, o capítulo 11 de 1 Coríntios, fala exatamente quais são as responsabilidades da Santa Ceia e como ela tem que funcionar. É aqui que veio a grande armadilha, né, para a igreja, e fez com que caísse no ritual. Veja bem, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo.
e o sangue do Senhor. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. O corpo somos nós, a igreja, o sangue do Senhor derramado na cruz. Será que isso quer dizer que somente aqueles que são dignos podem chegar-se à mesa do Senhor? Aí onde está um engano, onde foi atribuída essa questão de indignidade em relação à nossa condição do dia a dia. Isso não está sendo dito em relação à nossa condição pecaminosa do dia a dia, a nossa questão de nós sermos dignos. Veja bem, então, se for assim, todos nós estamos excluídos da ceia, pois quem dentre os filhos dos homens é digno da menor das misericórdias de Deus? Nenhum de nós somos dignos, nós não temos isso, é o sangue do Cordeiro que nos torna digno, é pelo que Cristo fez que nós somos dignos, né? O apóstolo não está falando acerca da indignidade das pessoas, da condição das pessoas, mas da indignidade das ações das pessoas para com o seu próximo. Assim, por mais estranho que pareça, é possível uma pessoa indigna participar dignamente, porque todos nós somos indignos. Pelo sangue do Cordeiro eu me torno digno e participo da ceia do Senhor. Agora, as minhas ações para com o meu próximo, as minhas atitudes para com o meu próximo, pode me tornar indigno, porque eu não estou discernindo o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu estou sendo indiferente com a igreja. É isso que Paulo estava querendo dizer. Veja bem, o apóstolo nos adverte dos atos e das atitudes indignos na participação. Como podemos participar indignamente? Praticando alguma coisa que nos impeça de claramente apreciar o significado dos elementos. O significado dos elementos é o corpo de Cristo, é a aliança de Jesus. No caso dos coríntios, o impedimento era a embriaguez. Se você olhar lá no texto, como eu disse aqui para você, não vou ficar lendo versículos aqui com você, mas se você ler lá, você vai ver que Paulo no começo fala, olha, ele começa ali o capítulo, eu elogio vocês por causa disso, disso e disso, vocês são dignos de elogio. Mas aí mais na frente ele fala o seguinte, olha, mas só que em relação à ceia, vocês não estão se reunindo para ceiar, vocês estão se reunindo para fazer qualquer outra coisa, menos ceia. E quanto a isso, eu não tenho do que elogiar vocês, porque na realidade vocês estão brigando uns com os outros no dia da ceia, e há entre vocês até uns que estão se embriagando no dia da ceia. Então isso não está certo, eu não tenho motivo para elogiar vocês. E ele chama atenção, e aí em seguida ele fala, mas o certo é esse, pois eu recebi do Senhor, e tal, e aí ele vai e fala da ceia. Veja bem, o pecado aqui, o que estava tornando eles indignos, era a indiferença com o próximo e o egoísmo deles. Para chegar nessa conclusão aqui, nós precisamos entender como que eram feitas essas reuniões. Lá no passado, a Santa Ceia, gente, era um momento onde reunia-se, como eu disse agora há pouco, não havia diferença entre o povo. Onde reunia-se ricos e pobres, reunia-se negros, brancos, reunia-se ali judeus convertidos ao cristianismo, não judeus, gentios, todos eram um só. O que estava acontecendo era que cada um, nesse dia, era o dia da comunhão, da comemoração, das responsabilidades. Então, nesse dia, todo mundo trazia o seu prato, cada um trazia um pão, trazia as frutas, trazia o vinho, trazia as bebidas, trazia as coisas. Então, todo mundo trazia as suas coisas. O que estava acontecendo era que, quando começou, tudo era compartilhado. Mas chegou um ponto que o egoísmo deles começou a tomar conta. Alguns chegavam antes
e já começavam a beber e comer daquilo que tinham trazido. Eles começaram a fazer as panelinhas, os grupinhos, e cada um comia daquilo que tinha trazido. E então outros chegavam depois, já não tinha mais o que beber, já não tinha mais o que comer. Os pobres já não tinham o que trazer, ficavam sem comer. Então era isso que Paulo estava falando. Olha, por causa dessa atitude de vocês, há muitos entre vocês que estão doentes. E até muitos que passam fome, e muitos que já até dormem, já até morreram de fome, por causa da indiferença de vocês com eles. Era isso que estava tornando eles indignos de participar da ceia. É isso que Paulo estava falando para eles. Vocês estão se tornando indignos de participar. Era a questão da comunhão. Ok, gente? E todos participavam, todos que estavam presentes participavam da ceia. Né? Esse monte de regras, essa religiosidade toda que se criou foi depois, com o passar do tempo. Ok, gente? Então, em poucas palavras, é isso, a ceia era isso, era um momento de comemoração, um momento de relembrar das responsabilidades, um momento de relembrar da segurança que a ceia nos dá da nova aliança, né? E essa era a igreja funcionava dessa forma. Né? A igreja tinha 2 tipos de cultos. Nós deduzimos pelos estudos e vemos ali no livro de Coríntios, no livro de Atos, que a igreja tinha 2 tipos de cultos. Né? Veja bem, por inferência nós vemos ali na Bíblia, nos textos, que nos mostra que a igreja tinha 2 tipos de culto. O culto menor, né? É um culto público, um culto menor, que veja bem, um estudioso, ele disse que as reuniões eram assim, olha, eles oravam, testemunhavam, davam instruções, cantavam os salmos e também os hinos cristãos, os quais começaram a ser escritos no século I. As escrituras do Antigo Testamento eram lidas e explicadas, como também liam ou recitavam de memória os relatos das palavras dos atos de Jesus. Quando os apóstolos enviavam cartas às igrejas, a exemplo das epístolas do Novo Testamento, essas também eram lidas. Assim funcionava esse culto menor. Veja bem, e aí eu marquei aqui, eu grifei aqui, veja bem, oravam, davam testemunho, davam instruções, cantavam, liam a Bíblia, explicavam, liam as cartas, né? Falavam dos relatos de Jesus. Gente, isso é uma verdadeira célula. Isso era a célula lá do Novo Testamento, da igreja primitiva. É isso que nós temos que almejar hoje nas nossas reuniões de célula. E eles, né? E esse culto podia ser interrompido a qualquer momento pela manifestação do Espírito. Agora veja bem, existia também uma reunião maior. Nós lemos que os primeiros cristãos perseveraram no partir do pão. O que essas palavras descrevem? Uma refeição comum ou uma celebração de ceia. Olha aqui, é possível que no princípio a comunhão dos discípulos primitivos entre si era tão estreita que faziam suas refeições em comum. É possível que as relações deles eram tão estreitas, eles estavam tão alinhados, tão juntos, né? O amor entre eles era tão grande, a comunhão era tão grande que eles faziam as refeições deles juntos. Ao sentarem-se à mesa para pedir a bênção de Deus sobre o alimento, vinha-lhes a lembrança, a refeição da última ceia de Cristo. E assim, esta oração sobre o alimento progredia espontaneamente para um culto de adoração. Dessa forma, em muitos casos, é difícil dizer se os discípulos faziam uma refeição comum ou a comunhão da ceia. Era misturado, a comunhão comum era misturado com a ceia. No que eles oravam, agradecendo pelo alimento, eles já lembravam da última alimentação com Cristo, e eles já consagravam o pão, o vinho, tomavam do cálice. Era tudo uma coisa só, era uma comemoração linda e maravilhosa, como fruto de uma comunhão muito forte entre eles. Não era um ritual como é hoje, né? Muito cedo, os 2 atos, o partir do pão e a ceia do Senhor, foram separados. Aí é onde começou a coisa.
o partir do pão e a Santa Ceia foram separados. Eles partiam o pão juntos e faziam a ceia ali juntos já. Com o passar do tempo, separou-se isso. Aí eles passaram a ter uma reunião de comunhão e uma reunião somente para a ceia. É onde a igreja caiu na armadilha. O segundo se tornou a ordem do culto. Em determinado dia, os cristãos reuniam-se para comer uma refeição sagrada de comunhão, conhecida como Festa do Amor, a qual era uma refeição alegre e sagrada, simbolizando o amor fraternal, mas separou-se a Santa Ceia disso. Todos traziam provisões e participavam juntos dessa celebração. Em 1 Coríntios 11, 21 e 22, Paulo censura o egoísmo daqueles que comiam seus alimentos sem distribuí-los entre os pobres. Ao terminar a festa do amor, celebrava-se a ceia do Senhor. Na igreja de Coríntio, alguns se embriagavam durante o ágape e participavam do sacramento nessa condição indigna. Essa era a forma deles se tornarem dignos, e Paulo estava falando com aquela igreja em específico de Coríntios. Não significa que as outras igrejas estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam participando já bêbados, com a barriga cheia, enquanto outros estavam sem comer. Perdeu-se o propósito, e depois disso virou-se uma religiosidade, um ritual, né? Onde as pessoas vêm tomar um fortificante, né? Um tônico fortificante aí para a vida espiritual, e não é isso. A ceia, gente, ela é para o Senhor Jesus. É uma celebração, uma comemoração em prol ao Senhor Jesus, ao que Ele fez. A ceia não é para mim, é um culto a Ele. Ok? Gente, então hoje nós vimos aí sobre a obra da igreja, né? Nós vimos aí as ordenanças da igreja, a fundação da igreja, né? E eu quero ficar por aqui, que você tenha entendido aí, né? Que você tenha entendido a fundação da igreja, a natureza da igreja, a ordenança do batismo, o funcionamento da ceia. Espero que a tua mente tenha se aberto aí para o funcionamento da ceia, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Semana que vem nós teremos uma aula interessantíssima. Eu vou falar, é a última aula, e eu vou falar sobre Apocalipse, as últimas coisas, ok? Tem muita coisa nova aí para falar. Deus abençoe, fica com Deus.